Vamos tirar as dúvidas sobre a aposentadoria. É a Concede no programa Piracicaba agora. Thaís, boa noite. Tudo bem, Thaís? Boa Tudo noite, jóia? Neto. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem também, graças a Deus. Thaís hoje aqui respondendo as perguntas do público de Piracicaba e também da região. Pode participar ao vivo conosco aqui, 2534-1234, 2534-1234, ou se você preferir, mande sua pergunta pelo WhatsApp. Já tem pergunta que chegou aqui, só que primeiro deixa eu perguntar como é que está sendo lá a população. Ela está passando pela Concede, sendo orientada pelos profissionais. É de suma importância e eu quero aqui abrir o espaço também, Thaís, para agradecer assim, que as pessoas estão indo procurar a Thaís. Né? Vão procurar o Matheus Heller, com toda certeza, mas agora estão procurando a Thaís. E está sendo muito bem recebido, viu? Eu encontrei com o senhor, eu sou péssimo para nome. O primeiro nome é Rafael, não vou lembrar o segundo nome, mas o senhor Rafael, encontrei com ele lá, governador. Ele passou pelo atendimento lá da Concede, saiu satisfeito. Encontrei também com um casal lá no seu Ailton hoje, né, Maria? E agora? Puxa vida, manda um abraço para eles, né? Encontrei com um casal, ele é aposentado, tá procurando aposentadoria, ele é professor da Exalc, foi professor da Exalc e também está lá com material. Eles parabenizam, falam assim, nossa, o pessoal entende mesmo, né? A gente vê no falar, no explicar, e isso é muito importante. Então eu trago aqui os parabéns do pessoal que estou encontrando na rua, viu? Obrigada, Neto. O pessoal lá, tanto eu, o doutor Matheus, quanto a equipe toda, é um pessoal muito bem preparado, viu? O pessoal recebe as pessoas de todo o coração, muito bem recepcionados, e é um pessoal que entende também, modéstia à parte, do assunto. Então, a população está aparecendo muito lá no escritório, todo dia tem gente, lotado, graças a Deus. É isso daí, fazendo um trabalho, eu falo isso aqui porque, olha, ajudar o aposentado, isso é muito importante, principalmente nesse momento, né, onde tudo parece muito confuso, né, e você quer paz. Então procure a Concede, viu, gente? Concede do programa Piracicaba agora. Não vai confundir por aí, não vai em outro lugar. É Concede no Matheus Heller e da Thaís, tá bom? Esse eu assino embaixo. Por isso que a nossa parceria aqui é com o Matheus Heller. Nossa parceria é com a Concede. Olha, tem pergunta chegando, já tem pergunta aqui pelo telefone, mas tem o WhatsApp primeiro. Diga lá, Maria. Tem sim, Thaís. Boa noite, tem perguntinha aqui para você. Boa noite, Maria. Olha, pergunta do Felipe, lá do bairro Terra Rica. Ele pergunta o seguinte, olha, vamos lá. Boa noite. Pergunta para o pessoal da Concede, tenho 35 anos e 13 de contribuição. Devido às regras da Previdência mudarem constantemente, acredito que até minha aposentadoria ficará impraticável gozar do benefício. O interessante é pensar na previdência privada, trabalho no setor público e há possibilidade de contemplação de 50% por parte do Estado. O interessante é aderir a essa contemplação, Thaís, ele pergunta. Como que é o nome? É o Felipe. Oi, Felipe, o seu receio é o mesmo que o meu, viu, Felipe? É o mesmo, de chegar a hora que estiver completando o tempo e acabar nem existindo uma aposentadoria. A gente brinca, mas a situação é um pouco complicada. É mais ou menos por aí, né, Thaís? Viu? Então, Felipe, com certeza deve sim procurar uma complementação, tá? Deve sim fazer uma previdência privada, procurar meios para que você tenha um respaldo quando você tiver um pouco mais de idade, tá? Isso é importantíssimo, principalmente agora que você é novo ainda. Está no momento de procurar, sim, dá tempo de procurar um complemento de previdência. E isso você vai encontrar em bancos. Esse pessoal pode estar te informando, sim, Felipe. Esse é o momento. Tem que se planejar, tá certinho. Concede no programa Piracicaba agora. Você que está assistindo o programa aqui da região, pode vir para cá também, viu? Pode vir aqui na Concede, que fica na Governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba. Olha, a procura está grande. Sabe por quê? Porque na Concede a coisa é clara, gente. Quando eu falo que é claro, pode voltar para cá. Quando eu falo que é claro, é porque eu digo isso porque eu sei. Né? Eu não estou aqui falando o que eu ouvi falar ou porque a Thaís veio aqui e me falou. Eu sei como é que funciona. Quando você vai por aí, vai. Quantas vezes o Matheus chega aqui e fala, Neto, eu peguei 10 clientes que tiveram orientação errada, que estão há 4, 5, 10 anos esperando a aposentadoria.
Então, por isso que a gente pega como parceiro a Concede, porque lá é claro, a Thaís, o Matheus, toda a equipe vai chegar e falar assim, ó, o senhor tem dinheiro, o senhor tem direito a receber o dinheiro, então vai demorar tanto tempo. O senhor não tem direito, vai ter que aguardar. É claro, não tem enrolação. Vamos aguardar, vamos aqui sentar um pouquinho, né? Vamos passear na praia. Não tem isso, gente. Por isso, na hora de se aposentar, fazer suas contas, procure a Concede. Concede, que é do Matheus, da Thaís. Está o telefone na tela, 3422-0018. 3422-0018. A Concede está no programa Piracicaba Agora. A Concede ajuda centenas e centenas de aposentados todos os dias. Pergunta com a Maria? Diga, Maria. Olha, a pergunta agora chegando do bairro Pauliceia, Thaís, é a dona Luzinete. A pergunta é para o esposo dela. Ela diz que o esposo tem 47 anos e é aposentado por invalidez. Ele trabalhou no metrô por 3 anos, saiu do metrô e começou a trabalhar em empresa de carro forte a partir de 1994. Aposentou por invalidez em 2001. A aposentadoria por invalidez conta como tempo de contribuição? Essa é uma pergunta. Aí ele continua aqui. Por ser segurança, pagavam um adicional de periculosidade. Qual o tempo para se aposentar por tempo de serviço? Compensa sair da aposentadoria por invalidez? Já falo de antemão, não compensa sair da aposentadoria por invalidez para pegar por tempo de contribuição, não compensa, Neto. Não compensa. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela sofre aquele fator previdenciário que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição, a expectativa de vida, ou seja, daquela média de contribuições que é feito desde julho de 94 até a data que a pessoa está pedindo aposentadoria, o INSS ainda dá uma mordida nessa média. Já na aposentadoria por invalidez, a pessoa recebe 100% do valor dessa média. Então, obviamente que não vale a pena voltar atrás da aposentadoria por invalidez para por tempo de contribuição. Até porque, se é aposentadoria por invalidez, significa que essa pessoa não tem mais condições de estar trabalhando. Exatamente. Então, é inviável essa situação. Eu resumo isso em não fazer, tá? Não mexer. Não mexer. Eu aconselho não mexer. Vendo? Essa é a importância, né, da Concede, os profissionais da Concede, né? Você tem a orientação correta, né? Seria bom, de bom visto, vamos mexer então, né? Vamos mexer e vamos ver no que vai dar. Então, essa orientação você tem na Concede, né? Por isso que a gente assina embaixo, o programa Piracicaba Agora, parceiro da Concede, e assina embaixo. Então, outra coisa que eu queria perguntar, eu sei que tem pergunta chegando com a Maria, mas a gente está ouvindo muito, primeiro, a situação que está o país. Falam que o INSS está falido e é mentira, o Matheus Velha já provou aqui em números. Ele não provou aqui falando talvez, ele falou em números que o INSS não está falido. Porém, a gente sabe que o governo federal está assim, eu vou mexer, olha que eu vou mudar, fica assombrando os nossos aposentados. Hoje, fazer a desaposentação compensa, Thaís? Isso acontece? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma, Neto. A desaposentação ela é um processo judicial. Quando nós falamos de um processo judicial e de um processo que ainda não é uma lei, não é uma legislação, ainda não foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal, a gente fala de um processo que é demorado. Existem pessoas já recebendo esse benefício, que é a desaposentação, porém não significa que a desaposentação vai virar lei, vai ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós sempre falamos no escritório, porque muitas pessoas nos procuram até para fazer aquele cálculo, para a pessoa poder resolver se vale a pena ou não entrar com esse pedido de desaposentação, porque é através do cálculo que ela vê para quanto vai aumentar o valor do benefício. Então, a gente já fala, olha, é um processo que você entra e você esquece. E lá na frente... Demora. Então, mas essa informação de alguns profissionais não chega, né? Essa informação de alguns profissionais acaba não chegando. Então tem que chegar. Por isso que a Thaís está falando. Olha, é um processo. Processo não é rápido. Tem que ter essa orientação, né? Tem que ter, sim. É óbvio, nós não fazemos esse tipo de processo judicial, mas nós temos com um pouco de conhecimento em relação a isso. E a desaposentação.
Se o Supremo Tribunal Federal decidir que não existe, que a desaposentação não é para ser feita mais, então esse pessoal que está com o processo em andamento, somente vai se encerrar o processo, serão arquivados, tá? E aí não há mais o que ser feito. Agora, do contrário, como nós não sabemos o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, lógico que vale a pena, sim, entrar com o processo de desaposentação, até porque quem não arrisca, não petisca. 25341234, a Thaís, que é da Concede, sabe tudo sobre aposentadoria, você pode tirar suas dúvidas, e é isso que está acontecendo. O pessoal está mandando aí pelo WhatsApp perguntas. Diga, Maria. Olha, agora é da Edilane, ela é lá do bairro Parque Chapadão. Ela diz: boa noite, sou Edilane. Meu pai já fez 2 cateterismos em uma angioplastia. Ele sente muitas dores no peito, tem problemas de saúde, pressão alta, diabetes e outros mais. Os médicos, mesmo com todos os documentos em mãos, liberaram ele para trabalhar. O que eu devo fazer, Thaís? Isso acontece direto, gente. Está com todos os documentos, está com o laudo de um médico particular ou do Sistema Único de Saúde, aí você vai no INSS, só pode trabalhar. Pode trabalhar. Como é que pode isso, não, Thaís? Como que pode, né? É brincadeira. Esses peritos até acabam indo contra um documento formulado por um colega de trabalho. Isso que é impressionante. Estranho demais. Estranho demais, estranho demais. Então, o que ocorre é o seguinte: a tentativa feita pelo INSS e havendo negativa por várias vezes, você pode entrar uma vez pedindo auxílio-doença. O auxílio-doença sendo negado, você pode entrar com um pedido de reconsideração, onde provavelmente essa pessoa vai passar por um outro perito, na maioria das vezes, outro perito irá analisar toda a documentação. E aí, mesmo assim sendo negado, somente na justiça se consegue alguma coisa em relação a isso, tá? Mas é importante esclarecer aqui, Neto, que a pessoa tem que apresentar um documento muito bem formulado, tá? Tem que apresentar exames que comprovem a incapacidade, e nesse documento o médico da pessoa, o médico que essa pessoa está tratando, tem que diagnosticá-la de que não há condições para o trabalho, isso seja temporariamente ou definitivamente, mas ele tem que colocar isso no documento, se ele diagnosticar dessa forma, obviamente, tá? É o médico que vai colocar isso se ele achar que realmente não tem condições para trabalhar. E aí, com esse documento, tem que ser apresentado junto ao INSS. Não adianta o médico ele mesmo não reconhecer que a pessoa está incapacitada, que aí muito menos o médico do INSS vai reconhecer. Vai fazer esse laudo, vai reconhecer exatamente. O laudo. 25341234, pergunta chegando com a Maria, né, Maria? Diga lá, pode falar. Sim, olha, agora é o Adilson que faz a pergunta para você, Thaís. Ele diz: trabalhei 20 anos em uma fábrica, agora estou aposentado há 3 anos por invalidez. Gostaria de saber se quando completar 5 anos de aposentado, vou ser desligado da empresa quando dar baixa na carteira profissional? É do centro. Boa noite, Adilson. A pergunta é ótima. Muitas pessoas acabam se aposentando por invalidez, Neto, e filiado a uma empresa. Tá? Acabou ficando doente, debilitado, incapacitou definitivamente e se aposentou. Tá? Com essa aposentadoria por invalidez, a empresa ela não pode fechar a pessoa, desligar a pessoa. Não pode. A empresa, ela é como se ela estivesse assinando ali uma questão. Olha, eu estou mandando uma pessoa doente embora. Não tem como, não pode. Então, infelizmente, essa pessoa não vai receber as verbas rescisórias, não vai receber toda aquela questão quando a pessoa é mandada embora, os 40% em cima do fundo de garantia, não. Mas ela vai aposentar e ela vai poder sacar o fundo de garantia, tá? PIS e demais benefícios que ela puder sacar
mediante a aposentadoria. Agora, com o contrato, o vínculo da empresa, infelizmente, depois de 5, de 10, de 15, de 20, não adianta, não vai ser fechada a empresa. O registro. O registro. Perdão, o registro. Concede no programa Piracicaba Agora, vai tirando suas dúvidas, vai ligando toda sexta-feira e toda terça-feira a Concede está no programa Piracicaba Agora ajudando os nossos aposentados, né? De repente você, puxa vida, eu vou fazer a pergunta, o meu pai e a minha mãe estão nessas condições, pode ligar para nós, ou se você preferir, você pode mandar o WhatsApp, como a maioria das pessoas fazem. Manda o WhatsApp tirando a sua dúvida, 019-99141-1048. Um abraço pessoal no Facebook, no ao vivo, também mandando pergunta e participando conosco. Diga, Mariela. Agora a pergunta é de uma mamãe, viu, Thaís? Ela diz, boa noite, eu tenho firma aberta, tive filho e não fui atrás do seguro maternidade na época. Agora meu filho tem 8 meses, ainda tenho direito? É a Gislaine. O salário maternidade, o que faz ele ser concedido é, assim, estar pagando o INSS, obviamente, estar vinculado à Previdência, e também o que leva à emissão, à concessão desse benefício é a data de nascimento do filho, tá? Eu preciso só verificar, eu até deixo aqui para responder no próximo programa, ou até se puder pegar o telefone dessa pessoa para poder ligar, só confirmar se existe um prazo, porque o filho já está com 8 meses. Como nós não fazemos salário maternidade no escritório, mas é um benefício do INSS, eu vou dar uma estudada e entro em contato ou respondo no próximo programa, por essa questão dos 8 meses já da criança, porque o benefício ele é concedido devido ao parto. Sim. Tá? O nascimento da criança. Então, já passou 8 meses, eu preciso verificar. Agora, acontece muito, né, Thaís? No caso da nossa amiga que falou isso, as pessoas acabam perdendo prazos, não levando documento, indo até o INSS, daí chega no INSS, a informação que é dada no INSS, às vezes é uma informação técnica, e o aposentado nem sabe o que quer dizer aquela palavra. Isso acontece muito. Por isso que a orientação de um profissional, um profissional que trabalha com assessoria previdenciária, é importante, né? É importantíssimo, até porque a aposentadoria, como você várias vezes diz aqui, Neto, é uma vez só. Né? As pessoas são leigas, não são obrigadas a saber a legislação, como funciona, não são. Então, e infelizmente o INSS não funciona da maneira que deveria. Se funcionasse, não existiríamos nós. O Matheus falou assim que tem um tempo para atendimento, tem um tempo, não me lembro o tempo agora, mas tem um tempo. Bateu um reloginho, passar bem, se eu entendi, não atendeu, próximo. Né? Você tem que fazer isso. Exatamente. Que loucura, gente. Então, o atendimento, até não vamos generalizar, tem servidores muito bons, muito bem capacitados, tá? Mas existem também os de má vontade, existem também aqueles sobrecarregados, aqueles que estão levando a informação, cumprindo ordens de superiores, exatamente. Então, não funciona da maneira que deveria, é necessário, sim, que procure um escritório conceituado, uma assessoria previdenciária para que você não seja enganado, tá? É interessante que faça isso, sim, porque contando com o INSS hoje, não dá para considerar. Concede no programa Piracicaba Agora. Anote aí o endereço e o telefone da Concede, que fica aqui em Piracicaba, viu? A Concede, o escritório da Concede, da Thaís, o Matheus Zélia, fica na Governador Pedro de Toledo. São as imagens da fachada, está sendo mostrada agora. Olha que legal. Essa aí é o atendimento diário, em torno de 60, 70 pessoas diariamente a Concede atende, viu? No escritório bem localizado, estruturado para atender o senhor e a senhora. Olha, o telefone da Concede é o 3422 0018, 3422 0018. Governador Pedro de Toledo, 632, no centro de Piracicaba, na hora de se aposentar. O senhor tem experiência de aposentar? Eu também não tenho. Eu vou me aposentar uma vez só. A aposentadoria é uma vez só. A gente deveria ter aulas sobre aposentadoria. A gente deveria estar preparado para chegar lá no INSS e falar assim, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero. Então, a gente não tem essa aula, a gente não estuda para isso, a gente trabalha, a gente constrói esse país, a gente levanta Brasília com o nosso suor, com o nosso dinheiro. Na hora de se aposentar, em 10 minutos numa mesa, vai falar sim ou não para o senhor. Não,
Está errado isso. Por isso que a Concede tem uma equipe para preparar o senhor. Todos os documentos, todas as papeladas, você não vai ter dor de cabeça. Você vai chegar lá, eu trabalhei em tal lugar, essa firma não existe mais. Não tem problema. É num piscar de olhos, a Thaís vai falar assim, a nossa equipe vai levantar todos os documentos. E é isso que a Concede faz. Ela vai atrás dos documentos que o senhor precisa. Já imaginou quantos documentos eu tenho que juntar para se aposentar? Ah, que nem a nossa amiga escreveu aí, mas eu trabalhei lá, eu trabalhei num lugar que tinha periculosidade. Isso vai contar? Mas não veio escrito. E agora? Não tem mais direito? Então, essas orientações, você não vê em nenhum outro programa, você não vê em nenhum outro lugar. Você vê aqui com a Concede se preocupa com isso. Na hora de se aposentar, só vai procurar a Thaís, vai até lá a Concede, fica no Governador, vai ligar, eu quero falar com a Thaís, 3422-0018, entendeu? 3422-0018, procura a Thaís. Thaís, ó, eu vi você lá no programa do Neto, tenho direito? Dá para você fazer esse cálculo para mim? Para ver se eu consigo desaposentar, eu consigo me aposentar um pouquinho mais? Né? Olha, teve uma dica, que tem telefone, vamos atender. Sabe aquela história, como é que a gente falou na terça-feira, que o Matheus falou, eu trabalhei, tem que trabalhar quantos meses para poder se aposentar? Aí trabalhou um dia, já é válido. Já é válido. Vai explicar isso daqui a pouquinho. Vamos atender o telefone então. Alô, boa noite. Alô? Oi. Boa noite, quem está falando? Alô, é o Heitor. Fala, Ivan, tudo bem? Qual é o seu bairro? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Qual o bairro? Tá bom. Eu queria saber que meu pai, ele está afastado já faz quase um ano já, por estar recebendo auxílio doença. Ele quer saber se ele voltar a trabalhar hoje, o pessoal pode mandar ele embora. Boa pergunta, hein? Ivan, boa noite. Em relação ao caso do pai do Ivan, muitas pessoas acreditam que, devido ao afastamento, podem ter uma estabilidade no emprego, tá? O auxílio doença, por si só, por uma doença, por uma incapacidade que a pessoa obteve, ele não dá estabilidade, tá? Agora, se foi... Durante o período não pode mandar. Não, durante o período do afastamento de forma alguma. Mas essa pessoa retornando à empresa não tem estabilidade. Agora, se for um auxílio acidente, se for ocasionado por um acidente de trabalho, aí sim essa pessoa tem estabilidade, tá? Aí sim a coisa muda de figura. Mas no caso do auxílio doença, não tem a estabilidade. Ele vai voltar e a empresa pode mandá-lo embora, sim. Perfeito. Pergunta chegando com a Maria. Diga, Maria. Olha, agora a pergunta é do seu Eliel, lá do bairro da Paulista, viu, Thaís? Pergunta é o seguinte, olha, boa noite. Minha mãe vai completar em dezembro 64 anos de contribuição. Ela tem 8 anos e trabalhou 4 anos de empregada doméstica, mas não foi recolhido esse período. Tem como ela se aposentar? O que ela precisa fazer? Obrigado, é o Eliel Bento. Eliel, boa noite. A primeira coisa que você tem que fazer é nos procurar, tá? Principalmente referente a esse período de empregada doméstica, tá? Muitos empregadores, Neto, não é só o caso, né? Exatamente. Muitos empregadores antigos, isso que é engraçado. Muitos empregadores antigos, eles pagavam INSS. Olha só. Mas os mais atuais não pagam INSS para o empregado doméstico, para o ajudante do lar. Então, isso que é interessante. Dá sim para a gente recorrer em relação a uma possível negativa do INSS, falando que não houve contribuições perante o período de empregado doméstico, tá? Tem como recorrer e tem como ganhar sim, viu, Neto? O INSS, na maioria das vezes, ele vai declarar que essa pessoa, esses 4 anos que essa pessoa trabalhou, não vai ser computado, tá? Porque não houve recolhimento. Mas nós, lá no escritório, já ganhamos vários processos em relação a isso, que é considerando o período de empregado doméstico, sim, porque não é dever do empregado contribuir, é dever do empregador. Deixa eu ver se eu entendi, Thaís. Então, quer dizer, você trabalhou lá de empregada, né? De empregada doméstica, por exemplo, e de repente o patrão, olha, rapaz, não vi que tinha que depositar, não sabia. O tempo passou, chegou o momento de você se aposentar, você já está até em outro emprego, né, Thaís? Já está até em outro emprego. Eu trabalhei um período lá, não fui depositado no INSS. Estou em outro emprego, trabalhando numa firma, chegou o momento de me aposentar.
Se aquele patrão não depositou, eu vou poder contar o tempo de trabalho, eu vou poder receber? Acontece isso, Thaís? Acontece muito, Neto, acontece muito. E às vezes não só como empregado doméstico, não. Muitas empresas, Neto. Empresas também. Empresas grandes acabam não efetuando o recolhimento para o empregador, para o empregado, me perdoem. E isso pode ser recorrido pelo INSS mesmo para ganhar, sim, esse período. Porque, como eu disse, não é dever do empregado, porque é descontado do salário dele o INSS. Então, tem que ser reconhecido pelo INSS as contribuições, sim. Tudo é falho, né, nesse país, é incrível, né? Aquilo, tudo que se cria nesse país se cria como um momento falho, tem falhas. Parece que não se pensa, né? Seria tão fácil controlar tudo isso, né? Sendo diretamente aí voltado, né? O desconto diretamente sendo feito aí do lucro da empresa, do imposto da empresa, já contando com o empregado. Mas não, uma coisa à parte, né? Tem que ter o bom-estar, o bem-estar do empregador. Falar, eu vou depositar esse mês. Né? Seria muito mais fácil se o imposto já fosse direcionado. Mas tudo nesse país é ao inverso, né? Vai o presidente vai lá e pega dinheiro da aposentadoria, que seria nosso, pega dinheiro para usar em outras coisas. Tire suas dúvidas com a Concede, Thaís, ao vivo conosco. Tem telefone primeiro então aqui, vai lá, Maria, diga. Olha, a pergunta agora é da dona Márcia, Thaís. Ela diz, minha irmã tem 50 anos e tem 28 anos de contribuição. Ela pode aposentar proporcional? É a Márcia do bairro Maracanã. Maracanã. Boa noite, Márcia. Existe a possibilidade da proporcional, sim, Maria. Mas para isso, para a gente ter certeza se ela vai se encaixar na aposentadoria proporcional, nós precisamos fazer um cálculo de quanto tempo ela obteve até a regra até o ano de 1998, que houve uma mudança na legislação, tá? E ver se ela cumpriu um pedágio em tempo trabalhado, é toda uma continha que nós fazemos lá no escritório, e verificar se ela tem condições de se aposentar proporcionalmente. É interessante esclarecer, Neto, que a aposentadoria proporcional é a única aposentadoria que exige idade mínima, quando a gente fala em tempo de contribuição. Não estou falando de aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria proporcional, ela exige uma idade mínima. 53 anos o homem e 48 anos de idade a mulher. É a única aposentadoria que, para ser concedida, tem que ter o tempo nesse cálculo que nós fazemos lá no escritório e tem que ter uma idade que, no caso aqui, ela já até passou, tem 50 anos. Mas nós precisamos fazer essa continha, ver se ela cumpriu o pedágio. Então, nos procure lá na Concede. Perfeito. Tem telefone? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É o Cláudio Neto? Isso, tudo jóia? Boa noite, tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Pode fazer a pergunta, a Thaís está ouvindo. Pois não. O seguinte, eu ganhei uma causa, eu tive um infarto em 2007, né? Só que eu entrei na justiça, aí eu ganhei a aposentadoria por validez, né? Só que o juiz deu a aposentadoria para mim em 2008. Só que eu consegui o auxílio-doença em 2010. Só que ele deu a aposentadoria para mim em 2008. Certo. Aí eu fiquei afastado. Aí tiraram esse ano que fiquei aposentado. Aí agora eu estou no auxílio-doença. E eu fui fazer perícia, o médico falou que a firma faliu. A firma faliu e mandaram eu estudar, né? Agora eu vejo por aí gente que tem problema no joelho, está trabalhando normal, aposentado, e eu que tenho um sequela no coração, ficou preto, ele mandaram estudar. Você entendeu? E o meu processo está na justiça. Eu já perdi, né? Agora estou esperando os atrasados, que é a partir de 2008. Certo. E aí você deu entrada, está na justiça então, esse problema aí para o senhor? Deu entrada para a justiça. Entendi. Aí eu ganhei e fiquei um ano aposentado. Aí, como que o laudo médico eu podia trabalhar serviço leve? Aí foi para São Paulo, o juiz de São Paulo sugeriu que eu pudesse trabalhar em portaria, porque eu tomo um monte de remédio. Porque uma explicação da
da moça. Ok, já vai falar já, viu? Obrigado pela participação. O seu Cláudio, pelo que eu entendi, ele conseguiu uma aposentadoria em 2008. Através da justiça. Isso. E o juiz voltou atrás, parece, mandou ele estudar para que ele trabalhasse em portaria devido à doença, à incapacidade dele. Na justiça também pode ocorrer, Neto, do perito judicial avaliar que essa pessoa ela não está incapacitada definitivamente para exercer uma atividade laboral. Isso pode ocorrer, tá? Da mesma forma que ocorre, lógico, que com muito mais frequência aí no INSS também pode ocorrer na justiça, uma análise feita por um perito judicial e verifica que a incapacidade é parcial e não integral. E aí, nesse caso, a pessoa tem que, no caso do seu Cláudio, voltar a estudar e voltar a trabalhar, viu? Não tem o que ser feito. Tem que se adequar aí ao que foi exigido. Entrar novamente com esse processo só se houver uma piora no quadro clínico dele. Então, tá? pela última avaliação, o juiz determinou que ele pode desenvolver, por exemplo, pode trabalhar na portaria. Na portaria, não vai ter problema nenhum. exatamente. Mas se a doença evoluiu e ele está incapacitado, outra coisa surgiu, ele tem que novamente dar entrada. Exatamente. Aí sim pode entrar com o processo novamente, passar pela perícia novamente e tentar a aposentadoria por invalidez definitiva. É isso mesmo, Neto. Perfeito. Ao vivo aqui, Thaís, esclarecendo as dúvidas da população. Pergunta com a Maria, diga, Mar. Olha, a pergunta agora é do seu Valmir, viu, Thaís? Ele diz o seguinte: a minha mãe mora aqui em Piracicaba e tem terras em Minas Gerais. Meu pai é aposentado por tempo de serviço, 35 anos, e minha mãe trabalhou na roça por um tempo. Queria saber, com o Matheus, no caso hoje a Thaís, se ela tem doença crônica e não pode mais trabalhar. Há tempo, a doença chama lúpus e também tem trombose nas pernas. Ela está com 59 anos. Ela pode se aposentar pelo INCRA? Uma pergunta. Olha, pode-se tentar, sim, uma série de documentos para comprovar um trabalho exercido de forma rural, tá? Tem como tentar, sim, mas para isso nós precisamos de uma série de documentos para que comprove pelo menos 15 anos de trabalho de exercício na lavoura, em regime de economia familiar, ou seja, não tinha empregados, nesse sentido, tá? E aí nós poderemos tentar a aposentadoria para ela. Mas são uma série de documentos que precisa, viu, Neto? Então, o que eu documentos, a gente não imagina, né? Você que vai se aposentar, você que fez a pergunta, você não imagina o tanto de documento que tem que apresentar para dar entrada, por exemplo, usando o INCRA, enfim, usando outros artifícios aí para conseguir um benefício. São vários documentos, né, Thaís? São vários. A aposentadoria rural, Neto, houve um tempo onde só testemunha já conseguia uma concessão, tá? Desse benefício. Hoje não, hoje a coisa está muito mais rigorosa. Mas que estranho, né? Desculpa te interromper, quer dizer, a desconfiança do governo com os nossos aposentados? Não, temos que ser muito mais rigoroso. E os aposentados diante dos nossos políticos? Qual que é o rigor que a gente está mudando? É estranho isso, né? Eu acho que a relação ela tem que ser de um para o outro. Se o governo está desconfiando dos nossos aposentados e o senhor e a senhora trabalhou na roça e deu alimento, porque quem dá alimento é a agricultura familiar. O agronegócio não serve para nós. O agronegócio serve para o dono da terra que vai vender para os estates. Para nós o que serve é a agronomia familiar, que é o arroz e feijão está difícil, né? Mas o arroz e feijão que o senhor come. E aí o governo desconfia. Não, agora vai ter que provar. Mostra os calos, mostra os documentos, vai pegar no seu certidão de nascimento, certidão da fazenda. Então o governo pode desconfiar dos nossos ruralistas. E a gente não pode desconfiar do governo. Vamos mudar a relação também com os nossos políticos, né, Thaís? É por isso que, como a Maria já falou aqui uma vez, tem que ir bater panela. Tem que ir atrás dos direitos. Olha a vergonha que eles estão apresentando, falando que a Previdência Social é deficitária, que vai falir. Que vergonha, que falta de consideração com o povo brasileiro, né? É uma falta de consideração total. É tirar com a nossa cara, é falar que nós somos idiotas. É bem essa palavra. Telefone, alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, pode fazer sua pergunta. Quem está falando? É o Paulo. Ô, Paulo, pode fazer a pergunta. Pois não.
É o Paulo daqui de Santa Terezinha. Pois não, pode fazer a sua pergunta. É o seguinte, eu trabalhei numa firma de 2006, direto, prestando serviço de construção civil para eles. Eles, toda vez que eu ia no escritório, eles estavam pagando para mim no carnê. Pode falar, Paulo. Aí o que acontece? Falava que eu não podia tirar o carnê de lá do escritório porque fiscalização podia pegar e então tinha que ficar lá. Até 2014, quando eu desliguei da firma, não tinha mais serviço, eles passavam para mim o serviço de empreita, você entendeu? Às vezes eu fui registrado nesse período, fui registrado uma vez, prestava serviço para a prefeitura, SEMAI. Aí o que acontece? Quando eu fui ver que foi desligado, que eu saí da firma, eu fui ver lá no INPS, não tinha nada recolhido. Olha só. E esses negócios de recibo é tudo através de caderno, de serviço que eu pegava deles. Aham. Eu tenho como... E agora eu tô doente. Tem. Eu tô doente e tô querendo comprovar que eu Esse fiquei período, doente, né? eu fiquei doente da coluna. Entendi, Aí Paulo. o que acontece? E eu não tô conseguindo. Tá. Entendi. Inclusive eu tenho, agora dia 29, eu vou aí na Concede para eles Vai olharem passar. esse papel. Joia, Mas eu joia. queria tirar isso aí no ar, porque tá acontecendo muito isso aí com o pedreiro Aham. É. e tá sendo muita malandragem. Tá. Tem como responsabilizar pela essa doença minha e comprovar esses tempos. Porque se eles me pagam de 2006 a 2014, eu completo o meu INPS, que eu tenho 25 anos na carteira. Entendi. Paulo, olha, vou pedir para você ficar na linha. A Thaís vai falar, nós estouramos o tempo aqui, acabamos o tempo. Fica na linha, a Thaís vai conversar com você pelo telefone. Aguarde um momentinho. E essa pergunta, semana que vem, você comenta aqui a Comento, situação sim. dele, tá bom, Pode Thaís? deixar, Neto. Obrigado pela participação, Obrigada a viu? você. Semana que vem, de volta aqui na terça-feira, Thaís conosco aqui. Obrigada, Neto.